Bom dia, meus queridos alunos. Vamos hoje, a nossa explicação e continuação sobre variação linguística. Vocês estão olhando aí, Vocês estão vendo várias formas das pessoas se comunicarem, ainda mais pela internet, Quando as pessoas falam kkkk, tudo isso aí são meios, das pessoas se comunicarem. E essa variação linguística aí é utilizada na internet, no nosso dia a dia, na escrita, nas redações, não é admissível, porque devemos seguir os padrões da língua portuguesa, Mas a língua varia muito, certo? Então vamos dar continuidade à nossa explicação. Variação linguística, são chamadas de variações linguísticas as diferentes formas de falar e o idioma de uma nação, visto que a língua padrão de um país não é homogênea. No Brasil, por exemplo, essas variantes são percebidas nos diversos dialetos existentes, como o mineiro, o carioca, o gaúcho, o baiano, o pernambucano, o sulista, o paulistano. Nas diversas regiões do Brasil, cada um tem o seu dialeto, o seu jeitinho de falar, O seu segmento dentro de cada região, certo? Quando dizem assim, uai, é o mineiro, Sempre utiliza esse dialeto, esse falar, uai, Oxê, o gaúcho, lá no Rio Grande do Sul, utiliza. No Rio de Janeiro, as gírias, bem marcadas pelos cariocas, E por aí vai, os nortistas, os pernambucanos, as pessoas paulistas. Então, vixe, é um jeito de falar também do paulistano, certo? Então, a gente vai vendo o jeitinho especial de cada um dentro do país. Falamos todos a língua portuguesa, mas o dialeto existente no nosso Brasil é imenso, porque aí há várias diferenças linguísticas através desses dialetos, desse jeitinho de falar de cada um. Bom, continuando. Tipos de variações linguísticas. Existe, a variedade regional, que é de região para região. São variedades que sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. No Brasil, são extremamente ricas, São ricas porque as variedades mudam muito de lugar para lugar. São percebidas por dois fatores, O sotaque e o regionalismo. Então vamos lá. O regional, essas variantes são percebidas por dois fatores. O sotaque, que é o fenômeno em que as pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. Por exemplo, os goianos pronunciam o R, ou os cariocas que pronunciam o S, Por exemplo, o paulista, quando fala vocês, Aqui no Rio de Janeiro, o carioca, ele puxa muito pro R, certo? Então vai havendo uma diferença no sotaque de um para outro. O regionalismo é um fenômeno ligado ao léxico, ou seja, ao vocabulário, que consiste na resistência de palavras ou expressões típicas de determinada região. Exemplo, no sul, a gente diz mandioca, ou seja, aipim. No Rio de Janeiro é conhecido como aipim. Já no sul é mandioca. O aipim em Goiás, em Goiás também mandioca, e no Nordeste macaxeira. Então, quer dizer, são diferentes tipos de
significações para um determinado alimento, né? Que vai mudando de região para região. Existe também as variedades sociais. São variedades, né, que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere, ou seja, das pessoas com que ele convive. São as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esportes, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade e religião. Então, as variedades sociais são o falar, né, de cada um dentro da sociedade, que pertencem a grupos. Quando os grupos são relacionados a crianças, o linguajar é bem simples, né? Quando é em relação como é que se fala, a juventude, aos jovens, eles utilizam das gírias, né? Porque é propenso para a idade deles. Em relação também, às vezes, a muitos adultos. Por exemplo, nos meios sociais, em relação à profissão, como os médicos, eles vão utilizar o seu linguajar de acordo com a sua área médica, né? Os advogados também vão utilizar de termos apropriados para a advocacia. Nós não vamos entender, mas eles entre si entendem. Termos relacionados entre os professores, né, são utilizados dentro da sua área. Os surfistas, né, dentro daquele contexto deles, eles vão utilizar termos que envolvam o surf, né? Por exemplo, até os bandidos, gente, até os traficantes, os ladrões, na reunião social entre eles vão criar códigos, eles vão criar um falar diferente, meio zingado, né? Meio amalandrado. Por quê? Para que só eles entendam. Nós não vamos entender, mas eles sim vão falar com códigos que eles mesmos criam. E assim, em relação também à religião, em relação ao gênero masculino, feminino, a classe social, né? Tem uns que falam de forma mais rebuscada, porque tem um grau de escolaridade melhor, então ele vai falar melhor seguindo as normas da língua padrão. E outros, por não terem muita escolaridade, vão falar de uma forma bem simples, informal, de acordo com o ambiente em que vivem, tá? Então, as variedades sociais dividem-se em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gêneros, sexualidade e religião. Os grupos desenvolvem características próprias, desde a vestimenta até a linguagem, não é? Então, esses grupos sociais, até em relação às roupas que usam e à linguagem, elas são próprias, são criadas por eles mesmos. Exemplos: surfistas, como eu já falei, tem o seu lugar, o seu linguajar diferenciado dos médicos, dos advogados. As crianças têm um linguajar que é próprio da sua idade, como os adolescentes e adultos, né? E esse linguajar diferenciado em termos de grupos sociais, chamamos de jargão, tá? Quando é relacionado ao grupo social. Quando é relacionado a uma informalidade, chamamos de gírias, tá? Os grupos mais escolarizados tendem a ser mais formais. Quando tem um nível de escolaridade melhor, não é? Estudou mais, então tende a ser mais formais, mais rebuscado, porque segue mais a língua portuguesa, né? Os padrões da língua portuguesa. Enquanto os grupos de menor formação normalmente são mais informais, são mais light, simples, uma maneira
mais informal de se comunicar. Bom, existem as gírias, né? As gírias que são cheias de gingados, certo? Como os exemplos que tem aí. Já né? Tá ligado? Então tem os exemplos aí para vocês verem. Então é um meio de comunicação entre as pessoas, certo? Para a escrita não combina, né? Para as regras da língua portuguesa não combinam, mas no desenvolvimento de sua expressão, se houver entendimento, é admissível, certo? Como também os jargões jornalísticos, ok? Há 2 fatores que contribuem para a identificação das variedades sociais. Gírias, né? Que são palavras ou expressões informais, efêmeras e normalmente ligadas ao público jovem. Então, os jovens utilizam mais as gírias. E há o jargão, que é o termo técnico, palavras ou expressões típicas de determinados ambientes profissionais, como eu já falei, quando é relacionado a uma sociedade, a um grupo, né, a uma determinada área, cada um vai falar da sua forma, como deve ser falada, tá? Desse grupo. Variedades históricas. Veja o exemplo a seguir. Antigamente, os pirralhos abraçavam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, ou seja, antes de dormir, então reparem o termo antigo, né? Já está em desuso, sem uso, a gente não usa mais essa palavra para mostrar que a pessoa já caiu no sono, que está dormindo. Era capaz de entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na carcunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro Smart calçava botina de botões para comparecer todo liro ao copo d'água, se bem que no convexcote apenas lambiscasse para evitar flatos. Observem o linguajar antigo. Então isso mostra, né, a linguagem, o dizer antigo. Então refere-se a uma variedade histórica, porque já passou e ficou registrada. Caiu em desuso determinadas palavras, mas foram utilizadas em tempos remotos, tempos passados, ok? Então a variedade histórica, em relação à linguagem, em relação à parte linguística, mostra o quê? As palavras que já foram utilizadas antes e já acabaram. Então essa variedade histórica, elas foram usadas no passado, mas que caíram já em desuso, não tem mais uso. São percebidas por meio dos arcaísmos, palavras ou expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. São encontradas em textos literários, em músicas ou documentos antigos, mas não existem mais, né? Mas ficaram que registradas para todos sabermos da existência de palavras antigas que existiram. Então aqui nós terminamos a aula. Ouçam o vídeo novamente, preste atenção para aprenderem mais. Bom dia e um beijo, meus alunos.